É, pessoal, o Vascão aí, ó, na crista da onda, meu amigo. Mais uma vitória aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante aí do momento do Vasco dentro da competição. Vasco se preparando aí já para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Vamos falar dos desfalques e também voltas importantes ao time. Vamos trazer aqui como que está a classificação da Série B, os próximos jogos do Vasco e com certeza aí a gente confiante que o Vasco vai conseguir esse retorno à elite do futebol brasileiro. Também vamos falar da busca por um treinador, né? O Carlos Brasil falou a respeito aí de como que está as negociações e também nomes vêm ganhando força. E um técnico que passou pela mulambada vem ganhando força dentro do Vasco. Mas antes de começar o vídeo, já explode aí de like, se inscreve no canal aí se você é novo por aqui, tá me assistindo pela primeira vez, dá uma moral aí pro nosso canal continuar crescendo, se inscreve aí no canal, muito fácil, é de graça, também ativa o sininho das notificações pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Após vencer o Náutico ontem por 3-2, o Vasco segue no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e retomou aí, pelo menos provisoriamente, a segunda colocação da competição. O Vasco está hoje com 21 pontos. Vale lembrar que o Bahia e o Sport ainda vão jogar na rodada. O Bahia, que é o terceiro colocado, tem 19 pontos e o Sport tem 18 pontos, né? O Vasco tem que secar em muito esses adversários aí e com certeza torcendo por tropeços dele, né? O empatezinho de ambos aí vai garantir o Vasco na segunda colocação. A distância do Vasco para o quinto colocado continua a mesma, né? Já que o Grêmio venceu na rodada e o Vasco continua a 4 pontos aí do quinto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso perca o jogo no próximo domingo para o Cruzeiro, o Vasco não deixará o G4 na próxima rodada. Mas a gente quer ver uma boa vitória do Vascão. O Maracanã vai estar lotado de torcedor vascaíno, todos os ingressos vendidos, vai estar entupido de torcedor vascaíno lá no Maraca, né? Poderia ter liberado mais, né? Poderia ter sido liberado mais ingressos, pelo menos 70 mil ingressos, né? Mas infelizmente eles não confiaram aí no poder do torcedor vascaíno, que esgotou os ingressos aí em menos de 2 a 3 dias. Com certeza vai lotar o Maraca, vai empurrar o Vascão rumo a essa vitória extremamente importante aí pro Vasco conseguir chegar, quem sabe, à liderança nas próximas rodadas. O Vasco vai ter uma sequência de jogos aí para tentar buscar essa liderança. Vai jogar contra o Cruzeiro no próximo domingo às 4 horas da tarde. Depois visita o Londrina no dia 18. 24 recebe o Operário em São Januário. Depois vai visitar aí meio que um concorrente direto por uma vaga no G4, Novo Horizontino, fora de casa. E também joga contra o Sport em São Januário. Como eu venho falando aqui nos vídeos, né, o Vasco tem que fazer o máximo de pontos possíveis nesse primeiro turno, já que os concorrentes diretos, os adversários diretos do Vasco vão jogar contra o Vasco. Todos eles vão jogar em casa no segundo turno, né? O Cruzeiro vai jogar em casa, o Grêmio vai jogar em casa, o Bahia vai jogar em casa e também aí o Sport vai jogar em casa, né? O Vasco vai ter muitas dificuldades aí no segundo turno da Série B, devido aí aos jogos grandes serem todos fora de casa. O Vasco tem que começar a vencer seus jogos, fazer sempre os 3 pontos quando joga em São Januário, mesmo jogando aí no Maracanã. O mando de campo é do Vasco e o Vasco tem que conseguir essa vitória contra o líder da competição. O Cruzeiro, próximo adversário do Vasco, que joga em casa hoje, caso vence seu jogo, chegará a 28 pontos e abrirá uma distância de 7 pontos do Vasco, cara, muito longe, né? É muito difícil de pegar quando um time dispara assim, mas o Vasco vai ter um confronto direto e caso vença o time mineiro, vai encurtar essa distância e pode sonhar aí, quem sabe, com a possível liderança nas próximas rodadas, né? O Vasco ainda segue invicto na competição, né? Conseguiu vencer alguns jogos muito importantes, principalmente o jogo contra o Bahia em São Januário. Se tivesse talvez empatado ou perdido aquele jogo, a história teria sido diferente para o Vasco, né? A sequência do Vasco não teria sido tão boa. Aquele jogo ali foi meio que virou a página para o Vasco, né? O Vasco ganhou força, conseguiu se estabelecer no G4 e desde então vem conseguindo manter a invencibilidade, né? Nesse jogo de domingo não vamos ter aí o Andrei Santos, né? Um jogador convocado para a seleção sub-20 do Brasil, está fora dessa partida, será desfalque. O jogador já era para ter desfalcado do Vasco no jogo contra o Grêmio e nesse jogo aí que ele destruiu contra o Náutico. Ele acabou sendo liberado pela CBF. O Vasco conseguiu somente essa liberação de 2 jogos e ele vai ter que entrar em campo aí pela seleção e vai desfalcar o Vasco no jogo contra o Cruzeiro, né? Mas contrapartida, vamos ter o retorno aí do Juan Quinteiro, a zaga do Vasco, né? O Danilo Boza, que jogou bem ontem contra o Náutico, né? Fez a sua estreia, foi bem elogiado aí pelos torcedores vascaínos e não comprometeu a equipe, né? Pelo tempo que o jogador ficou parado, pelo tempo inativo, o jogador foi muito bem. Eu estava bem curioso para ver como que ia ser o futebol desse atleta, mas ele correspondeu à altura.
fez a dele, né? Fez o que tinha que ser feito, o seu serviço ali na marcação e com certeza não deixou a desejar, né? Mas o titular da posição é o Quinteiro, ele vai estar de volta aí para esse jogo contra o Cruzeiro, né? O Vasco também vai ter o retorno do chileno Carlos Palacio, que também cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, está de volta e possivelmente, quem sabe, pode até mesmo ganhar uma vaga no time titular. Na minha opinião, o Vasco poderia fazer um teste aí, colocando o Figueiredo mais centralizado ali, como atacante mesmo, como centroavante, e o Carlos Palacio jogando pelo lado de campo. O Vasco não tem centroavante, não tem por que jogar com camisa 9, ele é praticamente inativo dentro do jogo. O Raniel e também o Getúlio são praticamente nulos. O Vasco joga com um homem a menos quando eles estão em campo. Na minha opinião, é extremamente necessário o Vasco tentar mudar esse esquema, jogar assim um centroavante. O Figueiredo fazendo aquela função que ele fez na Copinha, né? Não aquele centroavante tão fixo, aquele poste ali parado, mas um atacante que tem uma mobilidade, que joga assim de centroavante, que faz gols, mas que consegue dar uma mobilidade maior, uma velocidade maior ao ataque do Vasco, né? Na minha opinião, seria válido o Vasco jogar com o Nenê, o Gabriel Peck também, ou o Carlos Palacio e o Figueiredo mais centralizado. Na minha opinião, é o melhor time possível para o Vasco entrar em campo nesse jogo contra o Cruzeiro, já que o Raniel e o Getúlio, se juntar os dois, não dá um centroavante, nota 5. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco, se você acredita que o Vasco vai conseguir vencer com tranquilidade o Cruzeiro. A expectativa é de que tenhamos um grande jogo e que o Vasco com certeza consiga vencer pelo menos por 1-0 essa partida aí de domingo. Bom, pessoal, o Vasco segue aí em busca de um nome para dirigir a equipe no comando técnico do Vasco, né? O Vasco não tem um treinador ainda. Ontem foi dirigido pelo Emílio Faro, né? Foi muito bem na partida, né? Após a saída do Zé Ricardo, o torcedor vascaíno ficou com muito pé atrás quanto à atuação do Vasco nesse jogo contra o Náutico. Vai lembrar que o Náutico foi um time muito fraco, né? Um time frágil, mas o Vasco fez o que tinha que fazer, conseguiu vencer o jogo, placar bem mentiroso, né? O Vasco poderia ter emplacado uma goleada tranquilamente 4-5-1 no Náutico, né? O Náutico é um time que vai lutar para não cair para a Série C, um dos times mais fracos que o Vasco enfrentou nessa temporada. Com certeza os jogadores manteram a mesma postura, apesar de ter tomado 2 gols besta, né? Não foi gols por falha grotesca assim do sistema defensivo do Vasco. O primeiro gol foi um gol contra, né? O jogador chutou, uma fatalidade, a bola acabou desviando no Anderson Conceição e encobriu o goleiro Thiago Rodrigues, que estava na bola, e o outro gol foi de pênalti, né? Um pênalti besta cometido pelo Zé Santos. O Vasco segue aí em busca de um nome no mercado, né? Saiu informações que o Vasco desejaria contratar um técnico antes do jogo contra o Cruzeiro, mas parece que isso não irá acontecer. O Vasco ainda não tem uma proposta na mesa de um treinador, não ofereceu nenhum contrato ainda a nenhum técnico do Brasil, segue somente as especulações e nos últimos dias, principalmente ontem, ganhou muita força o Vasco, o ex-técnico do Sub-20 do Flamengo, Maurício Souza, né, que atualmente está trabalhando como auxiliar do Atlético Paranaense. Esse nome teve uma grande rejeição do torcedor vascaíno, na minha opinião, não é o nome ideal para assumir o Vasco, mas de acordo com várias informações, a diretoria do Vasco entende que esse nome é interessante e que tem o desejo de contratar ele. Só não contratou ainda até o momento, de acordo com vários jornalistas, porque a 777 Partners meio que brecou o negócio. Não teria agradado o nome desse treinador aos norte-americanos, e o Vasco vem tentando convencer os norte-americanos de que ele pode ser o nome ideal para o Vasco, né? O Vasco parece que não quer gastar dinheiro com o treinador, infelizmente ainda não foi concretizada a venda do clube, os norte-americanos não vão ajudar financeiramente o Vasco na contratação de um técnico. Torcedor que sonha com o Cuca, Renato Gaúcho, eu acho que isso só vai passar de um sonho. Até o momento não temos nenhuma garantia de que o Vasco vai ter o apoio dos norte-americanos para contratar um treinador de peso, né? Infelizmente os nomes que todos nós gostaríamos de ver no Vasco estão bem distantes, né? E hoje os nomes mais fortes seriam aí do próprio Maurício Souza e também aí do técnico Humberto Louser, que trabalhou no Atlético Goianiense nessa temporada e está sem emprego desde maio. A gente ainda não tem uma posição de quem e quando será contratado o técnico do Vasco, né? Na minha opinião, o nome mais ideal ainda segue sendo o Anderson Moreira, que é um nome que se encaixa na realidade financeira do Vasco hoje. Já foi campeão da Série B, é o atual campeão da Série B pelo Botafogo, mas o Vasco parece que vem encontrando inúmeras dificuldades para contratar um treinador, né, cara? A gente não sabe como que estão as negociações. O Carlos Brasil deu entrevista ao Globoesporte.com, disse que ainda não fez nenhuma proposta oficial a nenhum técnico e somente surgem aí nomes interessados, né? O Vasco ainda não tem um nome certo, um nome certeiro, que é a prioridade do Vasco hoje, e a gente segue no aguardo, né? Por enquanto, o auxiliar Emílio Faro vai continuando aí no comando da equipe, talvez se ele for ganhando seus jogos, seja mantido, já que ele parece ter um bom relacionamento com o elenco, conhece já o time do Vasco,
vem trabalhando desde o início da temporada com esses jogadores. Talvez a diretoria do Vasco venha tendo aí um plano B, que é a permanência do Emílio Faro aí, quem sabe o Vasco continuando ganhando seus jogos, mantendo-se bem dentro do G4, pode ser que ele seja efetivado pelo menos até o final dessa Série B. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do técnico aí, Maurício Souza, que está atualmente no Atlético Paranaense, que ficou muitos anos treinando o nosso maior rival nas categorias de base. Como eu disse, é um nome que não me agrada, não deveria nem ser cogitado a contratação desse profissional para o Vasco. O Vasco é um time grande, não é uma várzea, precisa de ter um técnico de verdade, um técnico experiente, não amadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Forte abraço, saudações vascaína a todos. Vamos comemorar demais mais uma vitória do Vascão, porque domingo tem mais. Maraca lotado, se Deus quiser, com a boa vitória do Vasco contra o Cruzeiro.